Olá, a indústria tá on e eu, Sandra Persen, estou aqui conversando com você sobre o mundo do trabalho nesse podcast que tem essa missão de trazer as novidades, tudo o que está acontecendo no mundo do trabalho para aperfeiçoar a sua carreira, seja para as novidades que estão rondando, o que as empresas estão fazendo. Isso é o que nós vamos falar hoje a respeito das empresas de móveis. Estamos recebendo com muita alegria Ivan Pereira da Silva, ele que assumiu a presidência do Sindimóveis, Sindicato das Indústrias de Móveis do Estado de Goiás, desde o dia 1º de janeiro. Ivan, prazer recebê-lo. Igualmente, a gente fica feliz pelo convite, né, por estar aqui, falar um pouco do nosso segmento, que acho que é o de grande importância, né, para todos, quando se fala em móveis e fala em decoração, acho que é interessante a gente poder estar colocando isso. Claro, quem que não gosta, né, de ver, e os móveis hoje que são produzidos cada vez com mais tecnologia, com mais inovação. A gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho, é só rodar a vinheta. A indústria está on e eu, Sandra Persen, estou aqui conversando com vocês e hoje recebendo com muita alegria o Ivan Pereira da Silva, presidente do Sindimóveis. Ele que assumiu a presidência do sindicato desde o dia 1º de janeiro. Então, assim, a primeira pergunta que eu te faço, Ivan, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você entrou nesse ramo dos móveis, como é que você se desenvolveu e chegou aqui hoje. Então, essa é uma história que a gente conseguiu ao longo de muitos anos, né, de trabalho. Iniciamos no segmento em 1993, lá com meus 14 anos de idade, né, inicialmente no chão de fábrica, eu sou de chão de fábrica, e fiquei, por exemplo, trabalhei por um período de 15 anos em uma empresa, até o cargo de gerente geral dessa empresa. Já a empresa de móveis. Empresa de móveis, segmento nosso de móveis planejados em si. E você fazia o quê? Era marceneiro? Pelos 14 anos de idade, Fazia de tudo. de tudo, tinha que começar, né, do chão de fábrica em si. Então, a gente já tem essa história aí praticamente há 32 anos no segmento. E aí você abriu a sua própria empresa. Isso, há 17 anos a gente fundou a empresa nossa. E desde então a gente vem, né, trabalhando vários mercados em si para poder estar fornecendo Sua mobiliário. empresa é a Dequalitar Móveis. Isso, uma empresa fundada em Araguaína, no Tocantins. E hoje a gente tem lojas em Araguaína, Palmas, Goiânia, e a nossa indústria fica em Senador Canedo, aqui em Goiás. E o que te fez entrar nessa atividade sindical? Desde então, desde a época de Tocantins, eu já participava, porque sempre e acredito que o coletivo, o associativismo é o que move as coisas acontecerem de forma a contribuir, não só individualmente, mas de forma coletiva. Isso foi, toda a vida foi uma busca minha constante nesse sentido. Você já participava da diretoria do Sindimóveis? Sim, participava da diretoria do Sindimóveis e já participei em outro estado, no caso do Tocantins também, do sindicato do estado do Tocantins também. Então já conhece todos os trâmites. E na sua avaliação, você que assumiu agora, quais são os principais desafios dessa área? Hoje, o principal desafio que temos parece recorrente, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em relação à questão de mão de obra. É uma dificuldade de muitos setores, para não dizer todos. Só que a gente tem buscado, de uma forma com tecnologia, minimizar essas situações. E acho que isso é que tem feito a diferença para as indústrias que têm despontado no mercado como um geral. Ao mesmo tempo, exige uma mão de obra mais qualificada. Sim, porém, uma mão de obra direcionada mais operadores de equipamento, de máquinas, do que propriamente aquele marceneiro raiz que precisava de muitas informações, né, um conhecimento até então, hoje, muito difícil de ser formado. Mais um programador do que realmente um marceneiro. Exatamente. Essa é a realidade de hoje. Então, assim, as empresas que se despontam no mercado, elas investem nesse profissional que está antenado com tecnologias,
né, com sistemas, e de forma a conseguir ter produtividade e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade no processo produtivo. E como é que tem sido o papel, como é que vai ser, né, o papel do sindicato diante dessa situação? O papel do sindicato ele tem uma importância no sentido de buscar essas tecnologias, né, e deixar elas na mesa, onde o próprio empresário possa decidir, né, em avançar nessas tecnologias. Então, hoje, essa tecnologia está disponível no mercado, com buscas em feiras. Então, hoje, de uma forma bem mais ampla, a gente consegue ter acesso a essas informações. O sindicato tem esse papel de gerar essa integração entre fornecedores e as empresas. Inclusive crédito, né? Com certeza, também. Como é que é hoje porque muita gente pensa assim, mas essas tecnologias são inacessíveis para mim. Isso é verdade? Elas ainda são inacessíveis? Eu acredito que não. Depende muito do grau de empreender de cada empresário, né? E, como eu falei, as empresas que se destacam hoje no mercado, elas literalmente resolveram investir. Então, não tem como ter retorno sem esses investimentos devido no seu pátio fabril, em toda a cadeia que cerca o nosso segmento. Quando você fala de uso de tecnologias, de equipamentos assim, eu queria que você desse um exemplo para a gente poder assim, visualizar. Então, hoje, existe já software que consegue fazer o mapeamento desde o desenho 3D, que é feito para apresentar para o cliente na loja, né, no caso, segmento de imóveis planejados especificamente. E ele vai num sistema rodando dentro do processo de produção também, até o rastreamento dessa peça ao final de uma expedição. Então, existe hoje tecnologia específica do segmento nosso, que é possível você pegar de uma ponta a outra, né? Então, está acessível ao mercado. Então, depende muito desse despertar do empresário, até onde ele quer, o que ele quer no mercado em si. Um dos grandes desafios hoje para qualquer indústria, na verdade para qualquer empresa, é a sustentabilidade. De que forma que o setor lida com a sustentabilidade? Hoje, a maioria dos materiais, as matérias-primas envolvidas nesse processo, são todas elas certificadas, né? Então, todo esse processo, ele segue algumas normas específicas. Hoje, a maior dificuldade que temos nessa parte de ambiental em si está relacionada à parte de descartes, porque hoje não existe nada muito específico que possa dar uma destinação 100% correta dos resíduos que é gerado hoje pela indústria moveleira. E o desafio do sindicato nesse sentido seria o quê? A gente tem buscado soluções junto a outras instituições que possa dar uma destinação com a maior viabilidade, né, pensando pela sustentabilidade dessa destinação desses resíduos. Uma destinação correta. Correto. Então, aí, quem está já pensando nesses prêmios de inovação, já pode pensar num projeto. É um desafio que temos bastante significativo em se tratando de sustentabilidade. E você já traçou assim, uma estratégia do que você quer nessa sua gestão? Sim. A gente está buscando inovar nesse sentido, aumentar o associativismo, ou seja, fazer com que o Sindimóveis seja realmente um pilar essencial para o empresário, que ele busque o Sindimóveis, porque a gente vai ter algo para poder estar oferecendo, né, de forma a ele se sentir e querer fazer parte do Sindimóveis. Então, a gente está com vários projetos em andamento no sentido de trazer esse empresário para poder participar mais, de uma forma que o coletivo, né, possa prevalecer, né, como um todo, a todos os empresários do nosso segmento. Já consegue adiantar alguma coisa para a gente? Então, a gente já tem algumas ações, né, que vêm da gestão anterior do próprio Nicolas, que vai de encontro
a qualificação, a melhoramento de produtividade. Então, a gente tem um programa Procomp, que vai começar a rodar ainda agora nesse primeiro semestre. Junto com o Senai? Junto com o Senai, um projeto que demanda, até o final do ano, né, são 35 horas de consultoria para 15 empresas aqui da região metropolitana. Então, esse programa visa verificar todas as necessidades internas, layout, produtividade, processos. Então, essa é a forma com que o Sindimóveis pretende, vai continuar, né, trazendo essas novidades, por exemplo, para o empresário, para poder isso gerar produtividade, gerar resultados no nosso segmento. Os programas do Procomp, geralmente, a empresa antes e depois do Procomp, é um divisor de águas, né? Sim, sim. Porque vem uma consultoria qualificada. A gente está trazendo um consultor que presta consultoria para as melhores indústrias do nosso segmento a nível Brasil. E qual que eu gostaria que você falasse, se você pensasse, qual que seria a marca que você quer imprimir nessa sua gestão? A gente tem como um foco principal aumentar a base nossa de associados. Hoje a gente tem um grupo, né, que mantém essa situação do sindicato por muitos anos e aí pretendemos, por exemplo, aumentar essa base de forma a que vá esse encontro, oferecer produtos que vá ao encontro do associado para que ele se sinta realmente essa vontade de estar conosco aqui no Sindimóveis. Então, aumentar a base, considerando o associativismo, essa será uma das grandes buscas que nós teremos nessa gestão. Você, a sua diretoria, seu corpo técnico, essa direção toda participa com você? Sim. A gente tem pessoas, por exemplo, com bastante experiência nessa área, são empresários, por exemplo, que já estão há bastante tempo no segmento. Então, a gente está iniciando um trabalho e a gente quer, ao final do dia 31 de 2026, deixar realmente um legado de um trabalho, né, realmente que vá ao encontro realmente de todos os empresários. E o empresário de imóveis que está aí assistindo o nosso podcast falou assim: gostei desse novo presidente, eu quero me associar. Quem que ele procura? Como que ele faz? Então, pode estar nos procurando, né, através aqui na nossa sede do sindicato, que fica aqui na própria federação em si, para poder a gente estar passando mais detalhes, mostrando a ele cada detalhe que a gente tem para oferecer a esse empresário. Coisa boa, que prazer recebê-lo. Ivan Pereira da Silva, presidente do Sindimóveis. Boa sorte, boa gestão e venha mais vezes contar novidades para a gente. Eu que agradeço pelo convite, estarei sempre à disposição. Muito obrigada e obrigada a você que nos acompanhou, conheceu aí o nosso presidente do Sindimóveis aqui em Goiás. Quer sugerir um assunto, quer saber de alguma coisa em relação ao mundo do trabalho? Entre em contato com a gente, deixa aqui o seu recado que a gente fala com você. Vamos colocar a sua sugestão aqui na nossa mesa do podcast. E na próxima semana a gente volta, quem sabe, com a sua sugestão. Até lá!